Bem-vindos, bem-vindas. Vamos chegando. Legal, gente vindo. Bom, gente, vamos lá, vamos começando. Hoje a gente tá aqui esperando a Sofia Tomik, que vai ser a nossa entrevistada, nosso objeto de conversa de hoje. E para quem não conhece, aqui no Mar a gente tem essa proposta de fazer lives, pelo menos uma vez por mês. E a nossa ideia é justamente conversar com artistas mulheres para conseguir compartilhar um pouco de experiências, um pouco de como é estar nesse lugar, as diferentes vivências que podem ter nesse lugar. E, enfim, assim a gente consegue compartilhar um pouco de conteúdo entre nós mulheres artistas. Então, inclusive fica aqui o convite, se você for mulher artista, fique à vontade para entrar em contato com a gente, mandar um e-mail, uma mensagem, uma DM, que a gente monta a nossa agenda de lives, faz essa curadoria e aí eventualmente entra em contato com você. Então, é isso. Vamos dar um tempinho aí para a Sofia entrar. E fiquem à vontade, gente, para, enfim, mandar mensagens, tá? Comentar qualquer coisa, mandar um recado, tirar uma dúvida, compartilhar a sua experiência, falar, na minha visão, eu vivi isso, isso e isso, você já viveu isso, fiquem à vontade, tá? Vamos lá, dar oi pra Sofia. Pronto. Oi, Tudo bem? tudo bem, Sofia? Tudo bem, dá para ouvir direito? Eu tô apoiando Tá, assim tá ótimo. na mesa. Tá. Eu não tenho esses trecos aí de... Eu também não, eu boto num pedestal e a gente que se vira, né? Gambiarras. É isso. E aí? Beleza. Tudo ótimo, tudo muito bem. E com você? Tô bem, Tá, ano, né? Já ansiosa para vacina. todos nós, né? Todos nós. Nossa, A muita gente. gente... Tem gente entrando, olha, gente querida entrando. Olha que massa. Mas, A gente faz tempo que a gente não se fala, né? Mas para quem não conhece, inclusive te pedir para você fazer uma breve apresentação, que pode levar o tempo que você quiser, mas enfim, para você falar um pouco de você, para quem não te conhece, para quem te conhece também matar a saudade um pouco. tá. Eu tentei pensar em algumas coisas para falar, mas no fim das contas deixei pro improviso. Uhum. Eu sou a Sofia, para quem não me conhece. Eu fiz um tempo de cinema, depois migrei para arquitetura, depois migrei para o design e trabalho com todas essas áreas ainda e pretendo trabalhar cada vez mais. Eu acho que se for para me definir de alguma maneira, talvez seja eu sou uma comunicadora da imagem, talvez assim seja a intersecção de tudo que eu faço, é porque eu trabalho com o meu corpo, eu trabalho com o desenho que o meu corpo cria, e eu trabalho também criando imagens com outros corpos e, enfim, acho que é mais ou menos isso que me define, assim. Beleza. Então, a gente tem, na verdade, lendo assim um pouco sobre você, conhecendo você, sabendo da tua trajetória, a coisa que mais fica evidente para mim, que eu acho que talvez você concorde, é de que você é uma multiartista, né? Você é uma pessoa que trabalha em vários lados aí da imagem, justamente isso que você falou, né? De ter muitas frentes.
E isso é uma coisa muito curiosa, assim, porque eu também, e eu acredito que muitas das pessoas estão assistindo também. Então, queria te perguntar, como que você saiu, assim, da sua formação, que foi de arquitetura para depois design, e aí depois você decidiu para onde você ia e foi para todas essas frentes. Como que foi essa trajetória, assim? Tá. Primeiro é engraçado, eu tenho dificuldade de me chamar de artista. Eu acho que é uma coisa que eu prefiro que outras pessoas me denominem como tal, assim. Ou pelo menos foi assim que eu entendi mais ou menos que funcionava, ou que os meus pais me ensinaram mais ou menos, num silêncio, assim, porque eles não se denominavam artistas, assim, apesar de serem. Então acho engraçado, assim, estar numa, inclusive conversando, sendo mulher artista em rede, acho, acho curioso. Mas também acho que, assim, com relação à trajetória, eu ainda estou vivendo ela, né? Sou muito nova. Eu acho que não foi nunca uma decisão. Nem, assim, antes de arquitetura, quando eu entrei em cinema, não foi exatamente uma decisão. O vestibular, quando eu prestei, era no meio do ano. Eu estava pensando em entrar só no fim do ano. Queria tentar faculdade pública, sei lá. E acabei entrando na FAAP e minha mãe falou, vai. E enfim, conheci muita gente lá, fiquei 2 anos lá. E pessoas que transformaram, inclusive, meu jeito de ver o mundo e de ver essa coisa de criar imagem. E aí, enfim, uma coisa foi levando a outra, assim. Depois, quando eu entrei na FAO, pessoas que eu tinha conhecido quando eu estava na FAAP estavam lá. E isso levou para, sei lá, assim que eu entrei na FAO, eu entrei no Aquário, né, que era um ateliê colaborativo, talvez a gente possa chamar assim. Era uma casinha que a gente dividia em umas 12 pessoas e não eram só artistas plásticos, tinha uma frente de psicologia, a Lueme e o Luas S, que, enfim, são da PUC e tinha um grupo de estudos lá. Também tinha, no comecinho tinha o Léo Fajardo, que é médico, tinha, enfim, a frente de artes plásticas, a frente de design, a frente de cinema. E eu entrei meio como a frente de cinema, tava eu e o Pedro Geraldo, a Marina Lima, que era meio quem juntou todo mundo, ela também fotógrafa e tinha o maior interesse de entrar nisso, e a gente começou a brincar juntos, basicamente. Ou, na verdade, mais do que isso, assim, o que estava acontecendo na vida do outro começou a interessar para todo mundo, não sei, assim, pelo menos foi assim que eu me senti lá dentro, assim, eu acabei entrando em projetos de várias pessoas diferentes por causa dessa convivência. Também foi lá que eu comecei a poder tatuar. Foi uma vez que a Beatrix, ela veio da Argentina para São Paulo, ela estava morando em Buenos Aires, e aí ela falou, vamos agitar um flash day. Eu falei, não, beleza, eu agito, mas só se você me ensinar como é que faz também. E aí a gente marcou um dia antes e aí, enfim, teve esse momento dela me ensinar como é que monta e tal. E a primeira tatuagem que eu fiz e recebi foi eu em mim mesma, assim. Então, foi realmente uma coisa levando a outra, assim, de Caminhos tá... que se cruzam, né? Exato, assim. Eu acho que é muito, assim, isso de ser multifacetada, eu acho que tem a ver mais com, sei lá, ter uma escuta atenta. Eu acho que a gente está também numa era que a informação tá para dar e vender, né? Então a gente pode aprender tudo a qualquer hora. Então, sei lá, acho que tem muito mais a ver com estar presente e ouvir o que o presente está pedindo, assim. E aí se ocupar a função que você consegue se encaixar nesse presente. Acho que é Uhum. um pouco o que o Zé Celso falava, eu acho, de atuar, assim, que toda pessoa é ator e quem não é ator é fascista. E eu demorei um tempão para entender, porque eu achava meio fascista essa frase. Eu obrigava todo mundo a ser ator. E eu era uma pessoa, sempre uma pessoa mais introspectiva e não gostava muito dessa coisa de, sei lá, de brincar com minha imagem, de me sentir sendo vista, né? E, e agora eu entendo que é muito mais isso de estar presente, de entender que sim, a vida é um teatro sem ensaios, e que a gente tem que entender como é que a gente se encaixa em cada cena, que os corpos eles servem às cenas, né? Então Sim.
A gente tem que, assim, para não se tornar escravo da cena, a gente tem que também, sei lá, né, assumir a responsabilidade do que a gente tá fazendo e falando Sim, e como a gente tá, né, compartilhando. exato. E é muito interessante nessa sua fala que dá pra ver como a gente consegue cruzar ao mesmo tempo, né? Uma coisa de você se colocar no mundo de um jeito que o seu trajeto te leva a fazer várias coisas e ao mesmo tempo, né, esse conceito de ser ator, de ser atriz, como uma vivência mesmo, né? Isso é uma coisa meio indissociável da vida. Eu ia te perguntar, isso é uma coisa que eu acho interessante, porque tem muitos artistas que surgem de uma família assim que não tem nada a ver, ou então de um meio que os pais são engenheiros e do nada descobre que quer ser pintor ou quer ser atriz, enfim. E você está falando também de um ambiente, um meio que favorece, né? E isso é uma coisa que às vezes, não sei, acho que pode suscitar essa sensação de assim, quem que fez a minha carreira, né? Foram as minhas oportunidades ou será que eu sou isso de fato, né? Essa dificuldade, às vezes, de se autodeclarar artista, né? E talvez isso venha também muito da ideia de que a gente ainda acha que artista não é um ofício, né? Não é um trabalho. Como Putz, que isso você é vê muito isso? louco mesmo. Eu fiquei tentando pensar nisso, assim, para não cair exatamente nessa, porque é uma pegadinha, assim. Eu acho que a gente é trabalhador da cultura, né? Eu acho que artista talvez seja uma função social mesmo, que a gente precisa entender que tem também, inclusive, ética para ser seguida, metodologia, cada um com a sua, né? Mas que tem que ter um ponto em comum também com o que está acontecendo com o mundo, né? Mas, nossa, sei lá, acho que é uma pegadinha, assim, não sei. Eu acho que a gente tem que sim se colocar. Acho que no Brasil é muito difícil viver só disso. Eu sou uma pessoa que não vivo só. Quer dizer, tipo, o que me sustenta não é o que se chama de arte. Eu trabalho com design, né? O que paga as minhas contas. Que é também trabalhar com imagem, mas é a parte mercadológica da coisa, né? De alguma maneira. É a embalagem, né? Das coisas. E então eu acho que sim, a gente tem que puxar para isso, sim, puxar assim, sou artista de uma certa maneira. A Marina Lima, a Malima, ela me falou uma vez, inclusive, que me marcou muito, que ela achava que a gente não tinha não que esperar as outras pessoas chamarem a gente de artista e sim Se assumir isso. declarar, né? Entender que isso é uma resposta, entender que, tipo, para não atrasar também, porque acho que a gente fica muito nessa de síndrome do vira-lata num nível tão profundo que a gente não consegue nem, sei lá, ver artista de fora e só porque é de fora acha que é artista. Mas, sei lá, também acho que é uma coisa. Mas não sei, assim, da minha casa, eu não acho que era exatamente uma coisa de sim, não sei. Síndrome, não sei. Tipo, se era uma insegurança, talvez, eu não sei, agora tô colocando assim. Porque minha mãe é uma pessoa muito forte, minha mãe ela é atriz e médica. Então ela também não viveu, assim, ela sempre intercalou, né? Porque são duas profissões de tempo integral, porque ela é atriz num geral de teatro, então é uma coisa que exige mais dedicação, presença e tal. E ela acabava, então ela viveu sim um tempo de teatro e um tempo de medicina, mas quando enfim, ela tinha a opção de também viver de medicina. E eu acho que ela sempre é uma figura muito forte, tipo, foi uma pessoa que me mostrou muita coisa, né? Por causa dela que eu e meu irmão, a gente cresceu no Teatro Oficina dela e do meu pai, né? Os meus pais se conheceram lá, né? Meu pai é músico, minha mãe é atriz, músico e ator, atriz médica, sei lá. E eles sempre estavam lá e entre lá e as outras coisas que eles faziam, mas muito lá, assim, desde os 6 anos de idade, quando começaram os Sertões, eu realmente, tipo, foi uma referência de mundo, de tudo, assim. E lá é um lugar, assim, Teatro Oficina, que são pessoas muito diversas que estão criando imagem e fazendo coisa, assim, sei lá, é o Bexiga e toda a história e ancestralidade que o Bexiga carrega, e pessoas que são de lá e que porque o teatro é lá, acabam atravessando isso.
Mas também atores de todos os lugares do Brasil, ou sei lá, pessoas que se formaram em administração, ou taxista que viu que estava tendo, que nem a Célia Nascimento, maravilhosa, cantora incrível, que estava taxista, ela trabalhava como taxista, viu que estava rolando, sei lá, seleção, e aí virou, no fim das contas, quando até minha mãe voltou para medicina, saiu, ela era a Terra, na peça Terra, né? Enfim. Acho que o Teatro Oficina ele tem essa coisa muito interessante também de democratizar num nível todo mundo é artista, assim. E o que a gente precisa é saber, e a genialidade do Zero é saber pegar todas essas pessoas e orquestrar num espetáculo, né? E também por isso que o Teatro Oficina é essa complexidade toda que é também, né? Então, sei lá, assim, a coisa de se chamar de artista nesse meio, assim, eu achava que era, ou todo mundo é artista ou ninguém é artista, né? Uhum. Sei lá. E é muito louco que você falou também que você trabalhou como atriz, trabalha como atriz, e ainda mais sabendo que você veio desse meio, né? Que conviveu com isso desde nova. Quando você foi trabalhar, como é que foi? Assim, você ficou como você desenvolveu um processo de você recorrer a estudar, enfim, ou você foi assimilando isso de um jeito mais autodidata? Como que foi seu processo para ser atriz? Acho que, enfim, de novo, eu tô no processo ainda, né? Mas acho que por hora ainda tem sido muito intuitivo. Eu tive, porque minha mãe estava trabalhando num filme, a oportunidade de. Eu e meu irmão, a gente fez juntos esse curso com o Tomás Rezende, que é um preparador de elenco super foda. E ele estava dando o curso no barco. E acho que essa foi, assim, a experiência que eu tive de formação já mais velha. Entendi, talvez. Eu realmente queria entender o que que era isso, né? E foi muito bom isso. Quando eu era mais nova, meu pai dava aula no Célio Helena. E eu tive também, enfim, fiz acho que uns 2 ou 3, acho que fiz 2 anos, sei lá. Mas não era exatamente uma coisa de uma formação técnica, né? Esses cursos infanto-juvenis do Célia Helena. O que eu sinto que eu carrego, assim, dessa formação e ainda quero formalizar ela cada vez mais é realmente, assim, de ter visto muita gente diferente trabalhando com o próprio corpo e, e todas as potências que isso podia levar, assim. Me lembro do Zé de Paiva nos Sertões, que era uma coisa que para mim me impressionou e me marcou para sempre, que ele foi o ator que verticalizou os Sertões, num sentido de não sei se quem está assistindo assistiu os Sertões. Tem DVD e tá no YouTube, eu acho que vale muito a pena ver, eu sempre falo. Eu tenho uma coisa especial porque eu cresci nos Sertões, então para mim eu exalto muito, mas acho que foi um grande acontecimento mesmo do teatro. Eram 50 atores de todos os lugares do Brasil, montando um texto super complexo de um geógrafo, falando sobre a Guerra de Canudos, enfim. E o Zé de Paiva, ele era o cara que não, ele era um, sei lá, não existia parkour ainda na época, como esporte, mas o cara ele pulava do terceiro andar pro chão, ficando no meio dos canos, né, naquele espaço louco dali na Bobardi, que é meio uma construção, uma rua em construção, né, com andaimes dos dois lados. E, enfim, isso era uma maneira de atuar sei lá, cresci vendo muita gente, sei lá, um puta privilégio, né? Eu cresci vendo muita gente ainda crescendo também, sei lá, Karina Burr quando ela era novinha, sei lá, minhas referências de música, tinham muitos músicos fodas lá, né? Tanto que teve uma época que o Teatro Oficina fez, e tomara que volte quando a gente puder, tiver todo mundo vacinado, a fazer shows com os músicos que passaram por lá, né? Eu acho que é uma. Assim, eu vou ficar falando do Teatro Oficina para sempre. Acho que é a minha grande referência, assim. Sua segunda casa, né? Assim, eu tenho um templo, né? Não posso chamar de minha casa, porque acho que também ela é Casa meio de todos. assim, e talvez seja até uma. Eu tenho, assim, faz muito tempo que eu não vejo o Zé, né? Um carinho gigante. Minha mãe, por ser médica, acaba mantendo uma relação muito próxima com ele, porque ela é a médica dele, né? E e tá bem ele, enfim. Mas acho que também é uma coisa que todo mundo que passa por lá fica pensando, o que é o Teatro Oficina sem o Zé, né?
Isso é uma coisa é uma dúvida que tá aí que eu não sei responder, assim. Eu vejo muitas pessoas incríveis que levam esse projeto, eu vejo o Parque do Bexiga sendo talvez um legado gigantesco para além disso, sabe? Uma coisa meio Burle Marx, que planta aquela flor que... Nossa, isso era uma questão do vestibular. Aquela flor que só nasceu depois de ele morrer, e aí ele falava que, eu tô plantando pro futuro. Mas, enfim, é uma coisa louca, assim. O Zé, eu acho que lá é uma casa do Zé ainda, né? Mas sim, cresci lá e sou como muitas pessoas, criança e cria do Teatro Oficina. E, sei lá, acho que é uma grande parte de mim mesmo. E você já trabalhou, porque assim, o que eu vi e que as pessoas vão ver no post é também dos seus trabalhos no audiovisual, mas você já atuou com teatro? Tipo, de ir para um palco, assim? Não atuei. Quer dizer, assim, só coisas muito íntimas e pequenas. Teve uma vez que eu, meu irmão, minha mãe e o Pereio, que é um ator enfim, Porno Chanchada, Cinema Novo, fez Transamazônica, enfim, trabalhou com uma cacetada de diretor foda, entre outros filmes maravilhosos também. Ele, sei lá, enfim, é amigaço da minha mãe e a gente fez uma leitura de um texto e aí eu cantei com meu irmão, assim. Ou sei lá, nada muito assim. A gente quase, inclusive, apresentou no Clube Noir. Graças a Deus a gente não apresentou antes do Clube Noir virar o Clube Não Vá. Poxa. É. Ah, mas é muito legal essa troca também, assim, de saber de uma pessoa que veio do teatro e daí só foi pro audiovisual como um foco principal, né, na sua parte das artes cênicas. Você viu muita diferença no processo, assim, que você provavelmente acompanhava também, né, os ensaios, enfim. Uhum. Você sentiu esse choque Nossa, da diferença? é muito diferente, né? Porque teatro é resistência do começo ao fim. É muito ensaio, então é muita tá presente em vários dias da semana e aí todos os meses de ensaio e depois está presente em todas as peças. Eu acho que o audiovisual ele concentra os esforços para poucas pessoas que acabam realizando, né, no sentido de quem capta a grana. Tipo, eu não trabalhei também em projetos tão grandes, né, nem, sei lá, eu coloquei o clipe da Elsa, que acho que talvez Foi seja. comentadíssimo, as pessoas ficaram, gente, ela trabalhou com a Elsa, como Meu, assim? mas então, Conta isso mais. eu preciso explicar, porque na verdade eu não, nem conhecia a Elsa na filmagem, porque eu fiz assistência de montagem com a Paula, né? A Paula dirigiu e eram clipes com zero grana, assim, zero. Até tipo, pô, galera que trabalha com a Elsa, deusa como ela só tem 2 clipes e 5.000 reais para fazer um clipe, sabe? Pelo amor de Deus. Um pouco vergonhoso, assim. Mas eu fui, assim, foi a primeira experiência que eu tive de viajar para ir trabalhar, foi muito foda. A Paula, eu conheço desde pequena também por causa da minha mãe, elas são muito amigas. Minha mãe passou uns meses no Rio também, quando ela era mais nova. Acabei crescendo com a Maíra vindo para São Paulo, e quando eu ia para o Rio, a gente ficava no apartamento delas. E aí foi também muito marcante para mim, porque foi uma pessoa com quem eu cresci, que também é uma grande referência, é a primeira vez que eu trabalhei com ela. E aí foi uma outra coisa. E, e acabei ficando, acho que quase um mês no Rio. É, enfim, acho que essa viagem e essa experiência foi marcante mais para mim pessoalmente do que eu pro clipe, assim. Depois eu fui na estreia no Sesc Belenzinho, vi a Elza, enfim, puta situação maravilhosa. Mas não é também que eu tenho uma relação íntima com a Elza. É muito mais, na verdade, também um encontro com a Paula, que dirigiu o clipe e que, inclusive, falou uma frase que não sai da minha cabeça e que eu acho que pra gente que é meio sem método, desalinhado, vale muito que ela me falou quando eu perguntei, como é que você se organiza para trabalhar, né? Sendo que ela é uma pessoa que vai muito no flow também. E aí ela falou, eu tenho a disciplina da obsessão. E eu respeito muito os assuntos e as coisas pelas quais eu sou obcecada.
aquilo que não sai da minha cabeça é aquilo que eu tenho que me aprofundar mesmo, assim. E aí eu me apaixono por projetos que essas coisas me levam e vejo as imagens surgindo disso, enfim, às vezes são oportunidades como um convite desse da Elsa. E aí eu fico obcecada por esse projeto até ele acabar, assim. E, e enfim, levo isso para a vida. Acho que é realmente como eu faço também. Até por. Isso acho que é uma coisa que o teatro ensina bastante, né? Que a experiência é o método mesmo, né? É, E às vezes a gente fica. E isso é engraçado, porque eu tô vendo as perguntas que eu montei pra você, a gente fica esperando muito um método. E às vezes o método é se jogar, né? É você uhum, experimentar, é você estar rodeado de gente com quem você pode estabelecer trocas, né? exato, exato. E É você, lindo, cara, né? é muito lindo. É, É, eu fiquei com muita curiosidade para saber, assim, se. Porque você falou que design é o seu trabalho, o seu ofício mesmo, o trabalho de trabalho mesmo, que você paga as suas contas. É, o design você vê também como uma prática artística? Tipo, você também tem um processo de criação, você também tem o seu método, como que isso funciona? sim. Ah, bom, isso está sendo gravado, né? Por isso que eu vi um problema. Você está me botando numa situação que agora, se algum designer vê isso aqui. Assim, eu acho. Bom, vou colocar a cara a tapa, né? Eu acho que design não é arte. Eu acho que o design, ele. Porque design, ele realmente. Ele diz respeito a execução de uma função ou a resolução de um problema. O design gráfico, que é talvez a sei lá, a ponta do iceberg do que a gente vê mais como design gráfico, e até como eu entendia o design gráfico, ele é uma pequena fatia e ele tem a ver até mais com política do que com arte, sabe? Ele tem a ver com que para quem você está dando voz, o que, que você está, sabe? Que tipo de produto você está colocando no mundo, assim, qual é a cara da coisa, mas eu acho que eu acho que no fim das contas está muito ligado com função, né? Então, sei lá, leiturabilidade. Não é fútil, né, como a arte, no sentido de ser uma coisa que não tem um objetivo a não ser ele mesmo, né? Às vezes é fútil, né? Porque, sei lá, às vezes é aquele panfletinho do museu que a pessoa pega e joga fora, né? Uhum. Ou, sei lá, a genialidade do design seja você pegar esse objeto que seria fútil e fazer ele ser um objeto tipo Whitney Museum que você leva para casa, porque o Experimental Jet Set é tipo um estúdio foda e eles fazem arte com qualquer pecinha que eles fazem. Arte num sentido assim, eles fazem uma coisa que enche os olhos, que você quer, Uhum. sei lá, usar de referência, guardar para você. Mas no fim das contas, acho que sim, é isso. Assim, eu acho que se eu for, se eu for falar de design como arte, nossa, eu acho que eu ainda tenho que caminhar muito, assim. Acho que design, quando vira arte, são pessoas muito excelentes. Acho Que que nem também não. aquela embalagem, a famosa embalagem, né, do piraquê, É, um milhão de que coisas. A ficou Havaiana icônica. é uma sandália inspirada nas sandálias japonesas, e aí aqueles ovinhos que tem na sola são grãos de arroz, em homenagem à palha de arroz que faz as sandálias japonesas. Que lindo. Então, tem mil coisas, assim, dá pra achar, tipo, beleza em tudo, realmente, né? Tipo, mas eu não sou uma designer artista, assim. Eu acho que eu tô ainda num caminho de. Tô chegando em executar com excelência o design que é funcional mesmo, e que eu acho que é Uhum. a essência do trabalho, e para transcender isso, acho que só talvez daqui a alguns anos. Mas sei lá, tô doida pra ver pra onde também o design vai me levar, assim. É muito legal do design, porque você trabalha muito com essa coisa de um projeto que dura 3 meses e aí ele acaba, e aí um outro projeto que dura um mês e aí acaba, e aí não diz respeito a você, porque você está executando uma coisa que outra pessoa está te pedindo, você está, sei lá, entrando num projeto que já existe às vezes, e aí você tem que, tipo, dar a cara daquele projeto para aquele projeto, então você não está tanto se colocando também, né? Uhum. Mas é muito dinâmico também, né? Tipo, você entra em muitas coisas, você aprende várias coisas. Tipo,
eu tenho, enfim, quero muito, assim, trabalhar um dia com fazer uniforme do Santos, ou do Corinthians. Ou sei lá, quero muito um dia fazer a capa de um álbum de um funkeiro foda. Ou quero muito um dia, sei lá, várias coisas. Uhum. Eu acho realmente que talvez o que me guia realmente é estar jogada na onda e surfando ela, o caos louco que a gente está vivendo. Uhum. E eu não deixo de me encantar com as coisas, assim. Eu acho que esse é o ponto, assim. Eu não, eu continuo me obcecada pelas coisas que eu sou obcecada e, sei lá, quero, continuo, tipo, me maravilhando com coisas novas, né? Então, sei lá, Uhum. acho que é isso. Maravilha. E você é formada em design, então? Não. Não sou formada, gente, mas, enfim, já tô trabalhando há um tempinho com Uhum. design, tô freelancer. É, eu acho que isso também é uma questão. Me descobri com um problema com a academia. Acho que todo o amor que o meu irmão encontrou pela academia, eu quando entrei, na verdade, fiquei super frustrada. Até assim, uma coisa muito inversa, porque meu irmão ele era um péssimo aluno na escola, de ser muito rebelde, etc. E eu, uma aluna que sempre fui lá passando, os professores gostavam de mim e tal, notas ok, notas boas, nada alarmante, nada também tão genial, mas estava lá, me dando bem, sei lá. E entrei na faculdade e fiquei muito frustrada, assim. Entendi que, na verdade, tipo, é uma grande burocratização do conhecimento e é, acho que, para mim, enfim, também fiz várias voltas. Não vou também colocar só a culpa na academia, sei lá, tipo, eu saí de cinema porque eu... Tudo bem, a instituição, ela era complicada, a FAP não é legal, assim, mas eu peguei dengue, aí, tipo, eu falei, não, vou tomar um tempo para pensar que eu quero fazer. Sei lá, eu tava trabalhando num set, tava trabalhando para um set da GNT na época. E, sei lá, fiz 3 semanas do filme e saí no meio porque eu e uma outra menina pegamos dengue no set, assim. E aí eu falei, Nossa. nossa, eu quero pensar um pouco sobre se, tipo, o cinema me faz viver essa parada, assim. Eu tava trabalhando, tipo, 12, sei lá, era 12 horas por dia e estudando, era uma coisa bem crazy, assim. E aí eu falei, meu, acho que eu tenho que pensar um pouco se eu quero viver disso, porque também a dinâmica que a gente tem da indústria do cinema, né, do audiovisual no Brasil é muito complicada, é muito pesada, né? Muito. Sei lá, assim. Uma carga quase desumana, né? Às É, vezes, um descanso a cada 15 dias. Enfim, tem várias. exato, sets que não param. E se você trabalha com publicidade, assim, você quer mais é a hora extra, porque a hora extra é R$ 300, sei lá, tipo. Então é uma galera que tá muito na pira e também, sei lá, muita droga no meio, né? Acho que, enfim, coisas e coisas, né? Experiências e Uhum. experiências. No fim das contas, tipo, a partir disso, inclusive, ter ido para arquitetura, que é meio, tipo, sei lá, né? Tangencia Belas Artes, mas não é. Mas ao mesmo tempo eu acho que a FAO ela acaba sendo uma faculdade que dá formação de Belas Artes. Eu já estava meio querendo pensar em outras coisas para me apoiar, para não ter que viver essas dinâmicas, porque eu entendi que não era uma coisa que eu ia conseguir sustentar, assim, ou que não ia me fazer bem, ou que não era exatamente, inclusive, o que eu acreditava de audiovisual. Tanto que quando eu fui trabalhar, de fato, com cinema, a primeira vez que me convidaram para fazer um filme foi o Pedro, né, Geraldo. Uhum. Inclusive, Pedro, se você estiver vendo, saudades. Ele está em Portugal agora e a gente fez um filme que a gente quase perdeu há 2 semanas, uma semana, porque o Pedro foi roubado em Portugal. Nossa, mas por Fiquei uma sabendo. sorte muito grande, ele mandou o filme para Manu montar, tá agora no Brasil, então ele tá Uhum. salvo. E foi uma experiência que a gente teve de filmar a quatro mãos, era eu e ele. Na FAO, ele estava com três notícias na cabeça, que eram notícias de mortes que tinham acontecido na USP, então ele sabia que queria que fosse na USP, que tivesse esse ambiente de, sei lá, um menino que morreu na festa no Paço das Artes, um menino que morreu afogado na raia, histórias bem trágicas.
E ele queria que fosse comigo. Sonhou e falou que queria. Aí eu falei, tá bom. Eu nunca tinha trabalhado assim, tipo... Eu falei, não, tudo bem. Tipo, se eu vou confiar em alguma pessoa no mundo pra me botar na frente da câmera, vai ser o Pedro, porque ele é meu amigo, mas eu acho ele o melhor fotógrafo da nossa patota aqui, assim. Uhum. Quer dizer, também amo outros fotógrafos, não me matem pra falar isso. Não se comprometa. Desculpa, é porque eu amo muito o Pedro também. É, mas, enfim, aí falei, vamos, e ele não tinha roteiro, ele não queria que tivesse roteiro, a gente teve que desenvolver tudo, tipo, uma coisa assim de estabelecer cenas e cenários e mais ou menos uma ordem das coisas, e aí a gente, cada cena teve que descobrir na hora, assim, chamamos um ou outro ator para contracenar, ou e não atores também para contracenar, e as coisas meio foram acontecendo, assim. Então foi um outro ritmo de set, assim, era eu e o Pedro, a gente não passava de 6 horas por dia, era uma coisa de, assim, teve um dia, inclusive, que a gente ficou um tempão filmando, a gente fez uma cena super dura, teve um, sei lá, algum dia que eu passei frio, inclusive, e a gente, sei lá, ficamos até tarde, depois jantamos, e a gente olhou um pra cara do outro e falou, nossa, acho que a gente podia cancelar amanhã, né? Uhum. E a gente, tipo, adiou uma diária, tipo, era uma coisa bem de sentir como é que o corpo tava, a gente não queria, é isso, não queria ficar doente no processo, não queria que fizesse mal, já era um tema super pesado, assim, foi uma decisão de, é um filme que, enfim, quero muito que ele saia e quero muito que ele saia pro cinema, então até nem tenho pressa dele sair, mas que, enfim, foi muito forte fazer, foi muito uma decisão num momento de vida que eu tava querendo quase assim, eu decidi morrer em cena para não morrer na vida real, para ser bem dramática, assim. Mas que foi muito precioso o processo, assim, e o Pedro sabia a carga disso tudo para mim também. Então ele foi muito cuidadoso. Enfim, é uma outra experiência de set, uma outra experiência de tudo, né, de audiovisual. E aí depois eu fiz o filme. Diferença é uma diferença danada, né? Eu já acho que compartilho dessa experiência com você, que é muito louco mesmo. Quando você tá num set, que é um set feito pra você vender uma ideia e é uma coisa a mil. E quando você tá num set intimista, né, que tá todo mundo com uma mentalidade voltada para um mesmo lugar, isso é bem diferente, né? Uma experiência muito rica. Nossa, sim. É, porque tá todo mundo ali abraçando o rolê, assim. Uhum. É uma questão de troca mesmo. Inclusive, eu vi o Vias de Fato, né? Uhum. Não, É, é, não, como é que chama, meu Deus, o nome do filme do Mate, Nery? é vias de fato. Então, porque eu fiz o design do portfólio dele, inclusive. Ele passou no mestrado, inclusive, né? Sim. Incrível, Mate. Ah, sim, vi, maravilhoso. Eu ia inclusive te falar assim sobre você fazer portfólios, porque isso é um trampo do design também, né? Que Uhum. eu não sei muito bem se você seleciona as coisas que a pessoa tem para montar o portfólio, ou se isso é a própria pessoa que oferece. Mas você, justamente, como você tem um leque tão grande de possibilidades de o que mostrar num portfólio, tão variados, como que você monta assim? Como que você se coloca? Você se coloca principalmente como designer, você monta um portfólio que vai junto Eu acho que com a depende do campo, tatuagem. né? Depende do que eu tô querendo fazer no trabalho, assim. Eu acho que eu tenho um portfólio para design, eu tenho um portfólio para audiovisual, eu tenho um portfólio para TIs. Eu acho que para juntar tudo eu teria que montar um site, mas eu ainda não consegui parar para fazer isso. Eu estou fazendo o site da Manu Santana agora, e no caso dela, ela também trabalha com audiovisual, assim, o leque dela é de ser em áreas diferentes. Ela trabalha com moda, ela também faz trabalhos autorais, ela trabalha com filmagem de peças de design também. Então a gente juntas, no caso da Manu, foi uma coisa de ver todos os vídeos que ela tinha feito, da gente selecionar os mais impactantes, os que mais importavam para ela. E aos poucos a gente está montando um site que dê para interagir com a imagem estática e também de conseguir acessar o vídeo, né? A gente está montando ainda. Tamo... Ah, Manu, aí, ó.
É, Manu. Esperamos Aí tá ansiosamente. saindo. Quando sair, a gente mostra pra todo mundo. Ah, por favor, a gente compartilha aqui com certeza. Ah, massa. E tem gente perguntando até, eu ia perguntar no fim, mas acho que, né, aproveitando a curiosidade de quem está assistindo, onde que a gente vê os seus trabalhos? Tá. Tem um Perfeito. portfólio, alguma coisa, algum canal no YouTube, não sei. Meu, eu tô ainda. Realmente, gente, tipo, comecei a trabalhar faz pouco tempo, tipo, sendo atriz, né? Se você quiser ver os trabalhos que eu já fiz até agora, eu trabalhei mais com clipes, na real, de música. Eu dirigi, fiz a animação do clipe da Ava, que passou aqui, eu vi que ela mandou uma mensagem, que foi entre eu fazer cinema e arquitetura, eu fiquei tipo um ano fazendo sozinha. Eu acho que é tipo dos que eu mais gosto do que eu já fiz. Aí tem o clipe do Felipe Zenícola também. Acho que, não sei se no post tem, acho que frame deles. O do Felipe, é um trabalho que ele fez de improvisações em cima de cartas de tarô, e aí eu peguei o sol para fazer o clipe. É meio uma meditação, assim, eu acho super difícil assistir, inclusive. São 10 minutos de um som muito parecido e o sol nascendo. É bem uma meditação, assim, que você precisa estar com os chakras alinhados para conseguir fazer. E Você tenho. consegue se assistir numa boa? Isso é um dilema de algumas pessoas do audiovisual. Você se assiste tranquilamente ou você fica meio assim, ai, meu Deus, olha eu lá. Eu às vezes tenho. Eu tenho muita. Eu não sei, né? Eu sou muito autocrítica, perfeccionista, louca. Então eu passo mal, às vezes, olhando minha imagem, sim. Mas às vezes eu gosto, assim, porque também tem um tanto. Eu tive uma experiência muito louca, né? Porque eu vim do cinema e fui para frente das câmeras porque meus amigos falaram para eu fazer, mas então eu acabei, sei lá, fazia parte do processo. Então com a Laura, por exemplo, no filme dela, da Sentença, tipo, eu acabei realmente acompanhando ela montando, então, sei lá, opinando questão de tempo, de coisas de ritmo da montagem, que estavam para além da minha imagem. Sei lá, também ajuda porque eram fotos, né? O filme do Pedro, eu não tô acompanhando tão de perto a montagem. Acho que agora vindo para o Brasil o filme, talvez sim. Mas é um pouco difícil, assim, mas ao mesmo tempo, se você entra numas de você entender que o corpo está servindo aquela cena, você consegue abstrair um tanto, assim. Eu tenho mais Uhum. problema com quando eu percebo realmente que meu corpo ele devia estar fazendo alguma coisa e, sei lá, tá muito óbvio que eu tô. Faz outra. E eu É, acho que quando a gente assiste audiovisual, tem tantas camadas de tratamento, de tanto trabalho de tanta gente, né, que a gente acaba meio descolado do que a gente estava fazendo na hora. Então uhum, dá essa sensação meio de assim, putz, achei que eu tava fazendo uma cara de choro e parecia uma cara de raiva, sabe? uhum, Então, uhum. às vezes eu prefiro também não ver, mas isso é uma coisa que eu acho que é legal também superar essa autocrítica e começar a ver como uma coisa que você fez ali que não é você, né? É. Não é você. Imagem, né? Tipo, Uhum. é isso, assim, entender que o nosso corpo é uma imagem também. Mas sim, é um processão, assim. E eu sou muito perfeccionista e autocrítica, então é complicado. Mas Eu é isso. sou como você, então acho que É. muitas de nós, assim, eu ia te perguntar uma coisa que envolve, enfim, o assunto de, né, nós mulheres. Você acha que às vezes a gente pega muito pesado com nós mesmas, tanto essa coisa de não, de ser perfeccionista, ou então de ter várias obras, várias coisas feitas e mesmo assim não conseguir tomar para si o nome de artista? Porque às vezes eu sinto que isso é uma coisa muito compartilhada. Talvez, sim. Vou citar outra conversa com a Malima. Se eu estiver falando merda, me corrige também, Má. Mas a gente teve uma conversa quando a gente estava, na verdade, falando sobre arquitetura, não sobre arte, assim. Aí talvez poderia transpor. Mas que ela estava se questionando, assim, ela já na beira de se formar, estava na época de fazer o TFG dela. E ela falou: Meu, será que eu não segui a arquitetura porque eu sou mulher, assim, no sentido de que a gente tem mais arquitetos, né, como referências. E é muito difícil, assim, a FAO é complicado, assim, de ser mulher e trabalhar com projeto realmente, estar lá no canteiro, tipo, lidar com pedreiro, tipo, a arquitetura é um negoção, assim, um problemão.
E acho que também para a arte isso se transpõe, talvez, né? No sentido de que eu acho que os homens eles são muito mais, se sentem muito mais confortáveis de se denominar como as coisas que eles, sei lá, as funções sociais que eles ocupam, talvez. Uhum. Eu acho, por exemplo, que, não sei, assim, não sei. Eu ia agora citar meu irmão, mas eu ia falar talvez uma cagada. Eu ia falar que talvez meu irmão ele se sinta mais confortável, por exemplo, na música do que eu, até também porque ele é um homem. Não sei. Ou até também meu pai deu preferência para meu irmão toca piano, né? Tipo, zero questões. Assim, acho que todo mundo tem essa história de quem tem irmão e irmã tem. Né? Tipo, Uhum. quem é mulher e tem irmão viveu algum tipo de situação dessas em casa. Assim. Sim. Mas meu irmão toca piano, meu pai também, e meu pai acabou dando aulas para o meu irmão, mas também que incorporavam formação musical e tal. E eu acabei indo para o violino por uma coisa que eu queria muito, mas entrei numa aula de uma professora muito chata, assim, tipo, quando eu tinha, sei lá, 6 anos de idade, a mulher super rígida. Eu tinha medo dela, tipo, e meu irmão e meu primo iam com a professora super legal de piano, que tinha um livrinho com desenhinhos e não sei o quê. E, tipo, eu travei um pouco, assim. Tipo, meu irmão toca piano até hoje, eu travei com violino, assim. E não teve essa coisa de... Sei lá, acho que música ainda é uma coisa que eu quero explorar muito na minha vida, até com a voz também. Entender música também como imagem, né? Acho que realmente todas essas... Imagem é essa coisa muito ampla, né? Por isso que eu uso isso para me definir, trabalho com imagem. Mas, porque sei lá, essa coisa que é tudo, texto é imagem, poesia é imagem, o meu corpo é imagem, é Uhum. tudo, imagem. E é se E sujeitar à imagem que o outro tá querendo fazer de você também, né? exato, exato. Às vezes é fazer sob demanda, sob encomenda. Uhum. Sei lá, tipo, chorar numa cena é uma coisa muito curiosa, assim, chorar por demanda. É, Mais você uma pode experiência. recorrer aos seus métodos, mas no final das contas tem que ver o que funciona pra você, né? Pra É, servir ao outro também. exato. Eu queria tirar uma dúvida, assim, quanto a mercado, de trabalho. Você falou que você tem uma frente principal que é o design, Uhum. mas como que você sente hoje, assim, a demanda para quem é, assim como nós, artista multifuncional? Como que você sente essa demanda? O mercado é receptivo para uma designer jovem? É complicado? Já foi mais complicado? A pandemia piora, melhora? O que que você acha? Putz, eu acho que complicado, assim, porque é eu teria que ter uma leitura, acho que mais completa do que o que eu tenho, assim, de mais macroeconômica. Mas micro, assim, já faz algum tempinho que eu faço filmes, design de filmes para FAAP. Hum, E eu saí de lá, né, mas aí meio que meu nome acabou continuando por lá. E acho que praticamente todo semestre aparece um ou dois filmes de lá que eu acabo me envolvendo. Então isso acaba sendo uma coisa meio estável, assim, meio de ter criado uma coisa lá. Mas eu acho que depende muito da gente se manter se colocando disposto, né? Tipo, disponível. Eu acho que, assim, inclusive fazer isso aqui, conversar, uhum. colocar a cara a tapa, falar, e aí, gente, tô aqui, trabalho com design, se você tá precisando de um portfólio de alguma coisa, tá com um projeto, sei lá, tá afim de abrir um café, tá querendo fazer umas camisetas, pode falar comigo, eu tô aqui. Se você quiser filmar um filme comigo também, eu tô aqui. É, eu sou, tipo, uma ferramenta versátil, que qualquer coisa. Eu acho que tem um pouco a ver com isso mesmo. Tem um pouco a ver com ter a cara de pau, um pouco de estar aqui e fazer isso. E, por exemplo, eu acho que a questão de estar presente agora no Instagram é um saco, em mil sentidos. Eu trabalho com rede social, né? E é muito, assim, não tem nenhuma legislação que regulamente, tipo, a índole de um algoritmo. Então, a gente está totalmente à mercê de interesses que a gente não controla.
e vivendo um joguinho chato, que é isso, sei lá, quem realmente trabalha de estar presente aqui, tem que fazer reel agora, e tem que não sei o quê, e tem que postar todo dia, e tem que blá blá blá. Tipo, é um saco, mas realmente eu acho que é um privilégio quem trabalha com arte não tá fazendo isso agora, pelo momento mesmo, tipo, essa situação da gente não se encontrar. Eu encontrei com dois amigos um dia e tipo, a gente tava nessa conversa de Instagram e tal, e aí, tipo, a menina falou, tipo, nossa, se as coisas estão só acontecendo no Instagram, eu prefiro que elas não aconteçam. Mas, tipo, tudo bem, assim, é que você não trabalha com a sua imagem, você tira a sua renda de outros lugares, sei lá. Mas eu acho que no fim das contas, tipo, quem tá fazendo as coisas agora, de alguma maneira, tem que estar aqui e falar, ó, trabalho com isso, tô disponível, tamo aí, tô A fazendo gente coisa. Exato, a gente é obrigado a ter uma dupla função necessariamente, né? Advogado tem que ser advogado no Instagram, você é É, atriz tem que ser atriz no Instagram. exato, é. Eu acho E muito louco essa coisa das mídias sociais, como elas tomaram esse peso imenso, assim. E eu até vi o seu Instagram e ele tem bastante coisa, assim, no sentido de que ele é intimista, ele é uma coisa muito pessoal sua, mas também tem fragmentos de várias coisas que você faz, né? uhum, uhum. Como você também trabalha com várias frentes, como que você, inclusive sendo designer, daria essa dica, assim, de como organizar uma imagem sua para que seja funcional numa mídia social, mas sem você ter que escolher necessariamente uma frente só? Você acha que isso não é necessário ou desnecessário? Não, eu acho que não é necessário. Eu acho que depende muito do que cada pessoa faz, claro, né? Cada situação é, tipo, cada pessoa é uma pessoa, mas eu acho que realmente tem. Tipo, a minha relação com o Instagram, ela começou quando eu comecei a tatuar. Então, tinha uma coisa mais pragmática, assim, de divulgar quando eu ia fazer um flash day. E aí eu via. O retorno, ele era concreto, né? Ele era as pessoas aparecerem no flash. E aí eu via, sei lá, pessoas que nem me conheciam, mas que o Instagram, ele, por ser essa coisa meio vitrine, e por eu estar postando e colocar minha cara. Tipo, é isso, assim, eu não sei. Acho que se resume um pouco a isso, assim, de você colocar o que você faz, de você não ter medo de colocar seu rosto nisso também. E aí a parte de portfólio em si, eu acho que eu tenho uma relação com foto muito grande. Então eu fico postando coisa meio de diário, foto que eu tiro no meio do caminho, não sei o quê. Aí agora tá entrando essa coisa de. Primeira vez que eu fiz um ensaio fotográfico meu, assim, com a Lela e com a Madias, que são essas fotos que estão agora no meu Instagram. Mas aí é isso, você não gosta também de um Instagram que é só minha cara, tipo, aquilo sou eu também. Tem amigos meus com quem eu convivo que estão ali entrando. E eu não, enfim, não quero só minha cara ali, então eu fico meio intercalando. Eu acho que não tem problema, assim. A gente tem que estar mais solto, a gente tem que pensar menos é, no que. Tem que entender que o algoritmo exige algumas coisas, aí tem que entender o quanto a gente está afim de entregar e o quanto a gente não está disposto. E aí, a partir disso, entender que o resto é caderno de processo, como a Helena falou um dia num post. Que eu Eu acho que falo ela é uma pessoa que tem dela. pensado bastante nisso. E a gente tem que pensar em conjunto mesmo, porque é complicado. Tipo, como é que a gente lida agora? A gente tem que agora fingir que todo mundo é blogueiro e que. E que todo mundo tá pronto, né? E é isso que É, você falou, eu ainda estou em processo. A gente algum dia não está, é, né? Tipo, será que realmente. Será que tem um dia que a gente chega e fala, estou pronta, agora eu sou atriz, agora eu sou designer. exato, É exato. muito mais uma coisa mista, né? De que a gente vai se achando e vai vendo o que que rola. E até assim, esse medo de cancelamento, eu acho que essa coisa, a lógica do cancelamento, inclusive, está passando, né? Porque as pessoas estão sacando que é isso, tá todo mundo em processo. Não dá pra você cancelar uma pessoa 100%, sei lá, uma Carol Conká. Eu acho um absurdo o que aconteceu com ela. Tipo, tudo bem, acho que tomara que ela consiga dar guinada e tal. Não- Mas eu acho realmente que não faz mais sentido, assim, não tem essa. Se eu errar aqui e falar uma cagada, assim, desculpa, gente, me avisa, manda uma mensagem com carinho no inbox que a gente conversa sobre, tipo, também não precisa vir com pedras, tipo.
Eu não. Acho que a chefe Lili de Almeida, eu adoro, eu fico seguindo ela, inclusive no Instagram, sigam ela, ela é maravilhosa, uma baiana incrível, que fica fazendo todo dia umas pilulinhas de sabedorias. E ela fala, a gente tem que falar com uma colher de mel na boca, né? E é isso, tipo, sabendo que a gente está em processo e conseguindo criticar com uma colher de mel na boca, tá tudo em paz. Tipo, Uhum. tamo aí. E é E uma questão muito de assim, errar, enfim, todo mundo erra. A questão é como que você vai conseguir ajudar esse erro a não acontecer mais, né? E é, acho que tá todo mundo aberto. Esse espaço que a gente tá abrindo aqui, gente, todo mundo tá assistindo, saibam, podem comentar, vamos discutir, vamos debater. Tudo muito bem-vindo. a gente tá acompanhando, ó, nós somos gerúndio, a gente não tá comentando muitos comentários, eu não sou boa A de gente não tá. live. Eu ia chegar nessa parte final, inclusive, já que a gente. Meu, o tempo passa muito rápido, sério, passou uma hora, eu fico muito Já surpresa. passou, meu Deus do céu. Passou uma... Eu ia retomar agora os comentários. Eu tenho duas perguntinhas que estavam lá nas caixinhas de pergunta que ainda a gente não comentou. Que a gente pode fazer um enfim, Posso ser mais rápido na rapidinho. resposta também. Pode. Quando você quiser também, se quiser continuar falando bastante, eu fico aqui até meia-noite, não tem problema. Como foi o processo de adaptação como atriz na pandemia? Nossa. Meu, primeira vez que eu fiquei na frente da câmera foi agora no fim de semana passado com a Manu, assim, que a gente tá filmando o documentário dela. Fora isso, foi, na real, trabalhar os filmes que ainda não tinham saído. Foi ver a pós da Laura, eu tive que regravar a voz, então no meio do ano passado cheguei a encontrar com o Tomás, que fez a trilha. Uhum. Aí, sei lá, o filme do Pedro a gente tá caminhando bem devagar. E aí agora esse filme da Manu, e assim, realmente eu não entrei em outros projetos, eu não entrei, acho que tem outras pessoas que estão com um trabalho muito mais ativo. Ano passado para mim foi um ano muito introspectivo, eu não tava conseguindo fazer muita coisa, não tava conseguindo criar outras coisas, tava mais tentando lidar com o que eu não tinha conseguido terminar ainda antes da pandemia. Uhum. E acho que talvez agora esse ano começando pro resto, para tipo, começando novas coisas, né? Mas acho que, sei lá, tem gente que fez curso, tem gente que faz essa coisa de self-tape. Sim. Eu falei para meus amigos que eu ia começar a fazer self-tape para os amigos próximos do Instagram ficar fazendo umas zoeirinhas, mas eu não consigo. Mas, sei lá, Ju. Eu acho que agora agora que a gente está podendo começar a se reencontrar, meu, pensa nas pessoas com quem você quer trabalhar, com quem você quer trocar. Vai atrás delas, conversa com elas. E Uhum. daqui a pouco a gente vai estar vacinado e a gente começa a fazer trabalho juntos, assim. É isso, assim. Sim. Tá Acho que todo mundo meio na mesma, né? Tentando se recuperar de um ano completamente letárgico, angustiante e com vários planos na mão que não colocou, né? Não colocou em é. prática. Acho que agora é a hora de baixar a guarda, né? De todo mundo começar a repensar, fazer conexões e Uhum, uhum. conversas, enfim, como a gente aqui. Exato, exato. Essa é uma pergunta que a gente falou um pouquinho, mas é interessante, eu também fiquei curiosa. Como as Uhum. suas diferentes áreas de atuação se complementam e se ajudam entre si? Hum. Ah, eu acho que quanto mais a gente vai sei lá, eu acho que ter uma boa visão fotográfica na hora de você estar na frente da câmera, você sabe o ângulo, você sabe se colocar na luz, você, sei lá, não que sabe, né? Tipo, é um aprendizado, na real. Mas, tipo, algumas noções, tipo, de coisinhas que você precisa ficar atenta, você já tem, né? Tipo, de ter trabalhado atrás da câmera e visto pessoas acertando e errando. Sei lá, né? Aí você entende que você tem que pensar em algumas coisas. Ou, sei lá, ter um senso de um senso de design talvez tenha me ajudado, por exemplo, eu fiz direção de arte pro filme do Pedro, que eu tava atuando, então escolher também um figurino pro filme que eu tô atuando e ter noção também é isso de cor, composição. O personagem no filme dele tá totalmente de vermelho e é no escuro, então tipo, era super importante ter uma cor que vibrasse, que minha personagem, a gente tava filmando com uma fita, uma câmera de fita, tipo, era a primeira intersecção de digital com fita assim. E a gente estava pegando o arquivo digital, mas é uma imagem mais quase um 8 milímetros. Então, sei lá, ter essas noções, assim, meio de
acho que tudo vai se complementando, assim. Quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente consegue ampliar o que a gente pode fazer. Então, eu acho que eu descubro a cada trabalho como as coisas se ajudam. Acho que tem mais a ver com isso mesmo. Tem a ver com estar, de alguma maneira, comprometida com essa história de imagem e entender que tem aspectos disso com os quais eu estou obcecada, entender que isso é a minha disciplina, né, a minha intuição no meio disso também, porque a intuição é o que faz a gente se obcecar também. E, e aí, sei lá, e conseguindo ter a sensibilidade do que cada projeto está pedindo. Aí você vai pescando, sei lá, assim, é tudo um happening. Eu sou zero metodológica, tipo, consigo nem Aham. falar a palavra direito. Mas é uma costura, né? É uma malha, um tecido, uma rede de experiências que a gente vai, né? Uma complementa a outra às vezes. Essa barreira que as pessoas criaram entre artes, na verdade, é completamente artificial, né? O que que vai É, dizer o que é teatro, audiovisual, performance, vídeo performance? inclusive essas patotas são muito separadas. Tipo, cadê a galera da dança conversando com nós? Tipo, atuando no circo? Exato. Cadê a gente indo no teatro? Cadê, sei lá, artes plásticas saindo do museu e entrando num cenário? Tipo, é isso, assim, tudo. Eu acho que a gente fica. Também é isso, assim, é um universo muito complicado, o universo da arte, eu acho, assim. A minha tia, quando eu falei que eu ia fazer cinema, eu tava querendo prestar antes artes visuais na USP. Ela me conhece, assim, eu sou uma pessoa muito docinha, né? Então ela. E antes eu era mais tímida, mais introspectiva, mais, assim, na minha. E, e ela falou, meu, Sofia, você tá ligada que você tem dois trabalhos, né? Não é só você desenvolver os seus produtos, a sua arte, a sua linguagem, blá blá, mas você também vai ter que ter o trabalho social, né? Você vai ter que vencer essa sua barreira aí de tipo, sei lá, eu sempre fui comunicativa, mas eu nunca fui muito de entrar nas patotas e querer ser a pessoa descolada, blá blá. Eu acho Uhum. que a arte ela exige um pouco isso, né? Eu acho que essa coisa do blasé, que vende muito, é, que, sei lá, como se tornar inacessível fosse o que fosse fazer as pessoas quererem estar perto de você, só sendo que isso é uma Uhum. grande cagada, assim. Eu acho que, na verdade, foi muito interessante, tipo, ter tido esse aviso da minha tia e pensar, bom, tá bom, eu sei que eu vou ter que viver isso, mas como é que eu faço isso? Como é que eu me relaciono com as pessoas com quem eu vou querer trabalhar? Sendo que é isso, assim, eu quero trabalhar com os meus amigos, eu quero ver meus amigos crescendo pra caralho, eu quero ver, tipo, é isso, assim, é troca atrás de troca, é vendo reação química acontecendo na nossa frente, assim, um vulcão entrando em erupção, tipo, eu quero vendo meus amigos explodindo de, tipo, de serem o que eles são, assim, no melhor dos sentidos. Sei lá, e aí nesse sentido, eu acho que. Eu até me perdi na pergunta. Não, mas você acabou de um jeito super. Adorei, explosivo, lindo, lindo. Eu acho que isso conecta com uma pergunta técnica que a Rafaela está perguntando aqui. Sofia, te interessa enquanto atriz ver as imagens captadas de você ao vivo no set? Construir a personagem tendo essa resposta imediata da imagem? Nossa, eu acho que pode ser super bom quando não tá funcionando. Eu acho que se ver na hora, quando a cena não tá funcionando, pode ser uma coisa que destrave o que tá faltando para destravar. Eu com o Pedro, a gente acabava. Eu não vi, por exemplo. Com a Laura eu acabei vendo as fotos, mas era uma questão de foto, e aí era importante, às vezes, por uma questão de pose, porque era uma coisa, né? No trabalho da Laura eu tava meio como uma estátua, né? Meio como uma modelo, assim. Mais como uma estátua do que como uma modelo, né? Cada cena era meio tipo um plá, plá. Então era importante ver, às vezes, e ver o que eu tava criando com o meu corpo. Assim, é isso, assim, bate na crítica, às vezes você fica mais tenso ainda, vai fazer o quê? Mas às vezes é bom ficar mais tenso, assim, essa tensão e o medo de errar, eu acho que é importante pra gente levar a sério as coisas também. Tipo, eu acho que eu sou uma presença muito leve, eu acho, no set, no geral, assim.
quem trabalhou comigo pode dizer melhor, assim. Eu acho que tem até, me lembro até de comentarem meio que parece que eu tô brincando, assim, como se fosse uma zoeira, assim. Mas eu tô, tipo, levando muito a sério. Só que realmente, tipo, essa leveza, ela faz parte, inclusive, da minha maneira de conseguir, tipo, cooptar, assim, cooptar, não, como é que chama isso? Quando, lidar é, com tá tenso. Tipo, é isso, assim. É um jeito. É É, um jeito. sei lá. Ah, maravilha. Alguém, se tiver mais alguma dúvida aí, a gente vai se despedindo, porque já deu 1 hora e eu tô muito. Sério, toda vez eu fico muito surpresa, assim, que uma Como hora é? passa muito rápido. Nossa, que bom. Eu também, eu tava tensa, eu vi depois, tipo, quando você me chamou, aí eu falei, tá, não, tudo bem, vai ser tipo 15 minutos. Aí eu vi a outra live, eu falei, meu Deus, eles ficaram muito tempo, eu não tenho como preencher isso tudo. Falei na terapia, eu falei, meu, como é que eu vou preencher 1 hora sem falar as besteiras que eu falo aqui? Não, mas é muito surpreendente. Eu sempre acho que, não, devem ter passado 15 minutos. Quando eu vou ver, faltam 15 minutos, sabe? É muito surpreendente. Mas, Sofia, sério, olha, fica aqui o convite para próximas vezes você vir aqui. A hora que você tiver trabalho, se você quiser divulgar, a gente divulga com prazer em post story. O mesmo vale para todas as mulheres artistas que estão assistindo. Foi um prazer imenso falar com você, ainda que de longe. Sim. Mas, Boteco da Helena, a gente estava falando isso nas mensagens com a Sofia. Quem não tem bar, caça com live. Uhum. Então é isso. Agora o jeito é esse. Isso não é cervejinha, mas tá aqui um brinde. De água para manter a Uhum. hidratação nesse dia frio. Exato. Mas queria te agradecer demais a tua presença, sempre Nossa, eu deliciosa. que agradeço o convite também, por me fazer tomar coragem de fazer isso pela primeira vez. Achei super divertido. Mas então é isso, gente. Então, para quem tiver interessado, alguém comentou aqui em cima que a gente vai fazer uma espécie de um grupo na DM para mandar os links com o trampo da Sofia. Sofia, então fique Uau, avisado que a gente vai pegar os links com você para belezinha. quem quiser depois assistir, tá bom? Massa. Então é Bom, isso. beijo, gente. Quem ficou até aqui até agora. Quem tá vendo depois. Um beijo grande, gente. Beijo, Obrigada, Lê. A Sofia. gente se veja ao vivo já já também. Com certeza. Tchau, Um tchau. beijo, querida. Tchau.